Oi, meu nome é Thaís, eu sou professora de patchwork da Facil Casa dos Panos e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês essa bolsa que eu chamei de contemporânea. Ela tem um design moderno, tem cores vibrantes, ela possui 2 compartimentos e as alças de couro. No nosso site vocês encontram o projeto dessa bolsa com todos os moldes em tamanho natural e também o kit, que contém todo o material necessário para a montagem dela. Comprando o kit, vocês ganham o projeto de brinde. Acessem www.facilcasadospanos.com.br. É isso aí, vamos começar? Então, primeiro passo para a montagem da bolsa, vocês vão fazer os recortes conforme as indicações do projeto e nós vamos montar a frente da bolsa, como este que eu estou mostrando para vocês, tá? O próximo passo, meninas, é colocar todas as peças sobre a manta, que nem eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, a frente da bolsa ela vai sobre a manta R1 e atrás da manta nós vamos colocar o feltro estruturado areia. Ele é um pouco mais molinho do que o feltro branco. Então, vocês observem que eu cortei ele menor 1 centímetro na volta toda, porque vai facilitar a nossa costura, para a costura não ficar grossa. E vocês vão quiltar conforme vocês desejarem. Eu escolhi aqui fazer uma costura na mesma cor do que as peças. Então, no amarelo eu fiz uma costura em amarelo, no vermelho em vermelho, porque a ideia não é o quilt destacar aqui. O quilt é só funcional, é só para prender as camadas de manta. Então vocês vão fazer isso na frente da bolsa, nas 2 partes intermediárias. O quilt pode ser como vocês desejarem, ok? E nas costas da bolsa também. Quilt como vocês quiserem, tá? E as camadas, a parte da vista interna da bolsa, elas também vão sobre a manta R1, somente sobre a manta R1, essas 2 partes. E essas daqui não tem necessidade de ser quiltadas, tá? Próximo passo, nós vamos continuar com a montagem da frente da bolsa. Então agora nós vamos fazer as aplicações das circunferências, que vocês podem posicionar conforme as indicações do projeto ou montar algum outro desenho que vocês queiram. Nós vamos fazer a aplicação aqui na frente e nós vamos passar um pontinho zigue-zague para prender todas essas aplicações aqui, ok? Vamos fazer isso. Pronto, meninas, etapa concluída. Prendi com zigue-zague todas as circunferências. Então agora a frente da bolsa a gente reserva. Nós vamos trabalhar agora com as divisórias da bolsa, que já estão na manta e já estão quiltadas ambas. Nós vamos posicionar as 2 direito com direito e vamos fazer uma marcação conforme as orientações do projeto. Nós vamos passar uma costura nessa marcação, que é o que vai prender uma metade da bolsa na outra. Olha, costurei as 2 divisórias, elas estão bem presas, bem firmes. Próxima etapa agora, nós vamos dobrar uma delas e prender com alfinetes as partes laterais, a parte de cima e a parte de baixo também. Então ela vai ficar assim, vai ficar um quadradinho dentro do outro. Porque agora nós vamos prender a frente da bolsa. Então, eu vou posicionar a parte de cima da bolsa. Vou posicionar a frente direito com direito do tecido vermelho. Nós vamos alfinetar. Vocês percebem que a frente da bolsa, a parte de cima da bolsa, ela tá sobrando aqui. É assim que tem que ficar, tá? Então, nós vamos alfinetar e vamos passar uma costura aqui em volta. Prendam bem com o alfinete para não sair torto, tá? Prontinho.
passei toda a costura em volta. Vocês vão dar picotes nos cantinhos. E agora nós vamos desvirar. Cuidado com os alfinetes que foram colocados antes. Retirem os alfinetes primeiro para vocês não se espetarem, tá? Então agora a gente vai desvirar a bolsa. Nós vamos estar com uma das divisórias já formadas. Olha só. Uma empurradinha aqui. Então a frente da bolsa está pronta. Nós precisamos agora colocar as costas da bolsa. Então para isso nós vamos repetir o procedimento. Vocês vão agora dobrar a frente da bolsa, dobrar as laterais, dobrar o fundo, para que nós possamos colocar as costas. Então depois de dobrado e preso com o alfinete, nós vamos posicionar direito das costas com o direito do tecido vermelho. Lembrando que a parte superior da bolsa é a que fica sobrando, ok? Pronto, terminei a costura. Então nós vamos com cuidado desvirar. Lembrem-se de dar os picotinhos nos cantinhos, tá? Então, com essa etapa, nós concluímos a parte externa da bolsa. Vamos começar a trabalhar agora com o forro. Olha, vocês vão desvirar a bolsa. Empurrem bem os cantinhos. Então, ela vai ficar assim, olha. Já estamos com as duas divisórias, ok? Então, agora nós vamos reservar essa peça um pouquinho. E eu vou ensinar vocês a colocar o bolsinho embutido com zíper. Então, olha só. De acordo com as indicações e marcações do projeto, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar um dos forros e o bolsinho que vocês cortaram. Nós vamos posicionar direito com direito, ok? E fazer a marcação indicada. Prendam com o alfinetinho para ele não sair do lugar. Vocês percebem que eu centralizei bem o bolso, ok? Então agora eu vou passar uma costura nessa marquinha. Ok, costurinha feita. Então agora a próxima etapa é a seguinte. Nós vamos fazer um picote cortando a camada do bolso e a camada do forro. Exatamente no meio da costura. Podem cortar as duas camadas sem susto. Olha, chegando bem pertinho da costura final, nós vamos dar um picote em V. Desse lado, do outro lado nós vamos fazer o mesmo procedimento. Eu passei uma costura aqui com outra cor que é para ficar mais fácil de enxergar, porque o forro é preto. Então olha só, do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa. Corta bem no meio. E chegando meio centímetro mais ou menos antes de acabar a costura, vocês vão dar um picotinho, ó, na diagonal. Chegando bem perto dos cantinhos. Ok? Então a próxima etapa agora é desvirar o bolso. Então nós vamos jogar o bolso todo para trás. Olha só. E aí vocês vão passar com o ferro para ele ficar bem vincadinho, bem marcadinho. Só para vocês entenderem aqui, ó, desvirei o meu bolso. Nós ficamos com o retângulo que foi costurado aqui, olha. Vou dobrar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só. Nós ficamos com o retângulo. Então, depois que vocês forem passar no ferro, nós vamos encaixar o zíper aqui atrás, olha só. O zíper vai ficar bem centralizado nesse espaço que a gente costurou, ok? Então, depois de encaixado o zíper, nós vamos passar uma costura na volta toda e uma das extremidades nós vamos deixar sem a costura, porque nós vamos colocar o cursor depois. Então, eu vou passar para mostrar para vocês como vai ficar. Ok, mais uma etapa pronta. Então agora, depois de passar a costura, nós vamos encaixar o cursor aqui pelo zíper, ok? Vamos finalizar essa costurinha, que é para o cursor não sair depois. E, para finalizar o bolso, nós vamos fechar as costas dele. Então, com a outra metade cortada,
vocês vão posicionar direito com direito e nós vamos passar uma costura. Lembrando que essa costura tem que pegar só o bolso, não pode pegar o forro junto, ok? Pronto, gente, mais uma etapa pronta. Olha o nosso bolsinho, ficou bem legal. Então agora a gente vai reservar esse forro, tá? Nós vamos trabalhar agora com outras duas peças do forro, que foram 4 no total que a gente cortou, tá? Então é o seguinte, nós vamos costurar o zíper que vai fechar a bolsa agora. Vocês vão pegar o zíper, vocês vão separar uma metade da outra, ok? Então aqui nos dois forros a gente vai fazer a seguinte marcação. Em uma das extremidades eu vou marcar 2 centímetros e na outra extremidade 1 centímetro. Nós vamos posicionar as costas do zíper no direito do nosso forro, ok? Então, nós vamos prender o zíper aqui com um zigue-zague, mas o zigue-zague vai passar entre as duas marcas. Ele não pode atravessar essa marca aqui, nem a primeira marca, ok? Então é o seguinte, tem mais um detalhe. Nessa pontinha onde a gente marcou 1 centímetro de distância, é onde eu vou começar a posicionar o zíper. Olha só, eu vou posicionar o zíper assim em pé. Nós vamos prender com um alfinetinho, para ele não sair do lugar. E nós vamos tombar o restante do zíper. Olha só, prendi ele assim, nós vamos fazer uma curvinha. O zíper vai ficar com uma dobra de mais ou menos 90 graus. Então, e o restante do zíper nós vamos prender com um zigue-zague no topo do nosso forro. Lembrando, importante, esse zigue-zague vai só até a marquinha de 2 centímetros. Então eu vou posicionar um alfinete aqui, ó, para eu lembrar que o zigue-zague só pode vir até essa etapa. No outro forro nós vamos repetir o procedimento, só que agora as marcas são ao contrário. Na ponta esquerda eu vou fazer a marquinha de 2 centímetros e na ponta direita a de 1. Então, onde está a de 1, eu vou fazer aquela dobra do zíper. Posiciono ele aqui e trago o restante para cá. Então, ele vai ficar dobradinho assim, ok? E o restante do zíper a gente vai prender com um zigue-zague até a marquinha dos 2 centímetros. Deu para entender? Mais uma etapa pronta. Prendi as duas metades do zíper, uma em cada forro. Agora nós vamos colocar a vista interna. Então, olha só, a vista interna vem bem aqui em cima, encostadinha no zíper. Nós vamos posicionar direito com direito e nós vamos passar uma costura com o calcador de zíper. Ou então vocês podem deslocar a agulha da máquina para a esquerda, para diminuir a distância na hora de costurar o zíper. Outro detalhe importante é, vocês não podem costurar esta sobra de zíper, por isso que nós deixamos o espaço de 2 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele assim para baixo, vou prender com um alfinete, para que na hora de costurar a vista, ele não seja costurado junto, ok? Posicionem direito com direito e passem a costura. Olha só, meninas, passei a costura da vista interna nas duas metades do forro. Eu deixei o zíper soltinho, ok? Próxima etapa, nós precisamos rebater a costura aqui, ó. Nós vamos rebater a costura nas duas metades e em seguida nós vamos fazer o seguinte. Aquelas outras duas metades de forro que estavam reservadas, uma delas tem o bolsinho com o zíper, nós vamos posicionar direito com direito e vamos costurar as 3 laterais. Então, só para concluir, vai ser uma parte com a vista interna e uma parte sem a vista interna. Nós vamos costurar as 3 partes. Em uma delas e na outra nós vamos fazer a mesma coisa. Com isso, nós vamos formar os 2 compartimentos da bolsa. Pronto, gente. As 2 partes do forro estão prontinhas. Então, agora nós vamos para a etapa final da bolsa. Vocês vão retomar a parte externa
nós vamos fazer o seguinte. Conforme foi feito antes, nós vamos dobrar. Então, por exemplo, eu vou prender primeiro as costas. Vou fazer a divisória das costas primeiro. Então, eu vou dobrar a divisória da frente. Vou prender com alfinetinhos as duas laterais e o fundo. E nós vamos encaixar o forro aqui, ó. O fundo também, para não atrapalhar na hora a gente não costurar coisas que a gente não deve. A parte de cima também, tá? É importante, olha. Vamos dobrar até vocês enxergarem a outra divisória vermelha. Então, o certo é dobrar até aqui. Prende com o alfinete. Com uma das metades que vocês costuraram, nós vamos encaixar a bolsa dentro do forro. Olha só. Essa etapa é um pouquinho mais complicadinha, mas dá para fazer tranquilamente. Então essa dobra vem aqui para dentro do forro. O zíper a gente embute lá dentro. Então olha só. O importante é vocês igualarem, olha, vista interna com a parte das costas. Vocês vão posicionar bem certinho. Vão prender com alfinetes para não sair nada do lugar. Ok, olha. Toda essa parte ela tem que ser alinhada. Então, deixa bem certinho uma metade com a outra. Prende com o alfinete toda a volta da bolsa. Então, não esqueçam, tem um lado maior, que é esse que eu estou alfinetando. E aqui, essa parte do forro, ela vai nesse lado vermelho, que são as costas da bolsa. Então vocês vão alfinetar bem certinho aqui também, tá? Ó. E nós vamos passar uma costura com um pezinho de máquina normal na volta toda, fechando toda essa parte da bolsa. Aí, para desvirar, vocês podem ou abrir o fundo do bolso ou abrir o fundo do forro também, ok? Pronto, passei toda a costura onde eu tinha indicado para vocês. Importante, meninas, antes de desvirar essa etapa, olha, um pique, tirando todo o excesso de tecido nos cantos, nas pontinhas também, porque senão na hora que a gente desvira, fica todo embolado, fica feio. Então eu optei por abrir o fundo do bolso pra gente poder desvirar a bolsa. Vou desvirar para vocês verem como ficou. E aí a gente vai repetir esse procedimento com a outra metade do forro. Com cuidado para vocês não se espetarem, porque tem alfinetes lá dentro, tá? Se vocês preferirem, tirem os alfinetes antes de puxar a bolsa, fica mais fácil. E com cuidado para não rasgar o forro. Devagarzinho. Tira o alfinete. Depois dessa etapa, nós vamos rebater a costura também, tá? Olha só, a bolsa já tá tomando forma. Que vocês empurram ou com um palitinho, ou com a tesoura. O forro todo ele entra aqui, certo? Então olha só, a parte de trás da bolsa já tá pronta. Então a gente precisa rebater uma costura em toda a volta aqui, para assentar bem o forro, inclusive. Depois de rebatida a costura, nós vamos repetir o procedimento. Só que agora nós vamos prender a parte da frente. Então, eu vou dobrar a parte de trás para poder encaixar isso daqui dentro do forro. Vamos costurar, depois de desvirada a gente rebate a costura também, ok? Pronto, meninas, costurei os dois forros da bolsa, rebati as costuras. Agora, quase finalizando, nós vamos encaixar o cursor no zíper. E para que esse cursor não saia depois, nós temos que fazer um acabamento de tecido. Olha só, um quadradinho de tecido que a gente encaixa na pontinha do zíper. Nós vamos passar uma costurinha, só para ele não soltar. Então agora, próxima etapa será colocar os ilhoses e prender as alças com rebite nos mosquetes.
ok? Prontinho, olha a nossa bolsa como ficou chique, com as alças, as argolas articuladas e o mosquete. É isso aí, lembrando que todos os moldes e medidas estão no nosso projeto que você adquire no nosso site. Vou deixar um link na descrição do vídeo para o projeto e também para o kit que eu comentei no início do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem nosso vídeo nas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal e curtam a nossa fanpage no Facebook. É isso aí, gente. Obrigada, um beijo e a gente se vê.